Gente, Luiz Inácio Lula da Silva, na entrevista que concedeu aqui à CNN, falou, olha, o Brasil está correndo o risco de viver uma crise de crédito. O que é isso? É quando você simplesmente não consegue pegar dinheiro porque o juro está tão alto que não compensa. Você fica sem ter dinheiro circulando, o que afeta brutalmente investimentos no país. O Fernando Nakagawa entende que agora essa discussão é a discussão do mercado, a discussão que o mercado também entende. Olha, na real, a gente está vivendo, sim, esse risco de crise de crédito e isso pode ajudar a pressionar, a derrubar a taxa de juros antes do que o que eu estava precificando. Lula arrastou todo mundo para dentro da visão que ele está impondo a respeito da alta do juro no Brasil. Vamos trazer aqui a fala do Lula sei lá, 2, 3 semanas, né, que eu falei com o presidente da República, dia 16 de fevereiro, né? Então, veja que lá, na ocasião, o Lula já trazia a ideia de que, sim, o Brasil está entrando numa crise de crédito, é preciso baixar o juro na marra. Hoje, é o mercado quem está dizendo isso, o Nakagawa vai te contar. Dá uma olhada. Eu não sou economista. Mas como eu já governei esse país 8 anos e já discuti muito essa questão de juro, já briguei muito essa questão de juro, e eu acho que ele só tem um instrumento para controlar a inflação, que é o aumento de juro, mas aumentar o juro é importante quando você tem uma inflação de demanda. Se você tem a sociedade consumindo demais, então você aumenta o juro para você diminuir o consumo, mas não é o caso do Brasil. Não tem inflação de demanda nesse país. Tem uma inflação de oferta, dizem os especialistas. Também uma crise de crédito. Porque não tem crédito nesse país. Então nós somos um país capitalista sem crédito. E eu fico perguntando qual é o empresário que vai fazer um investimento tendo que tomar dinheiro a 13,75% de juros. Não vai. Não vai porque é maior do que a taxa de retorno que ele pode querer ganhar. Naka, tá aí. Hoje o discurso não é mais de Lula, é do mercado. Explica para quem está em casa. Ao longo das últimas semanas, Dani, houve uma convergência entre o discurso do presidente Lula e de nomes importantes do mercado financeiro. Por uma série de fatores, esses dois discursos estão se aproximando. No caso, do ponto de vista do setor privado, você tem aspectos como inquestionáveis, estão aí no cenário, como o patamar do juro, né, que acaba encarecendo o crédito para quem precisa de financiamentos, mas também a situação das americanas. Depois da crise, do estouro da crise das americanas, os bancos passaram a ser mais criteriosos. Essa mudança do mercado de crédito foi observada num documento oficial hoje do Banco Central, assim como tem o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, a gente fala a cada 45 dias aqui na CNN sobre ele, também há um outro comitê, entre os vários ali do Banco Central, que é o Comitê de Estabilidade Financeira, COMEF. É uma sigla menos conhecida do público, mas que também acompanha a estabilidade financeira do sistema bancário. E hoje eles divulgaram um documento com a avaliação do cenário atual. E a gente separou 2 trechinhos desse documento, Dani, para mostrar a avaliação do BC sobre o que está acontecendo no mercado de crédito. Sobre os créditos, os empréstimos às empresas, o Banco Central disse que houve desaceleração no ritmo de crescimento do crédito. E no caso das famílias, o Banco Central reconhece maior conservadorismo nos critérios das novas concessões. Traduzindo do banco centralês para o português, a primeira frase no que diz respeito às empresas, o Banco Central está dizendo que os bancos estão emprestando menos ou estão aumentando menos os empréstimos. E no caso das famílias, os bancos estão mais chatos na hora de emprestar. Não necessariamente eles liberam o empréstimo para as famílias. E nos 2 casos, os próprios números do Banco Central mostram que o juro continua subindo, no juro na ponta, né, para o cliente, apesar de a taxa Selic estar estacionada já há alguns meses. E aí eu chamo a atenção que, durante essa semana, antes desse documento, um dos nomes mais conhecidos do mercado financeiro, que é Luiz Stuberg, que é fundador da Verde Asset Management, divulgou um documento, a gestora divulgou um documento, uma carta mensal aos cotistas, aos investidores.
E esse documento, eles dizem, do fundo da Verde Asset, há sinais incipientes de um credit crunch, ou seja, uma crise de crédito, atingindo a economia brasileira, cujo enfrentamento requer boas políticas públicas e não bravatas. Então, Luiz Stuhlberg, a gestora dele, reconhece este risco e pede seriedade no enfrentamento dessa situação, políticas públicas e não bravatas. Juntando tudo isso, Dani, como o mercado está reagindo e lendo toda essa situação? Ao longo dos últimos dias, foi possível observar um claro movimento no mercado de juros futuros, onde você negocia juros no atacado, vamos dizer assim. Você negocia quanto custa o dinheiro para quem precisa de empréstimos. E os últimos números são muito interessantes. A gente separou 3, na próxima tela a gente tem o andamento desse mercado no mercado de juros futuros. Contrato para janeiro de 2024, em 14 de dezembro, antes da chegada do novo governo, ele estava em 14,07%. Esse juro para daqui a um ano, né? Quase um ano, janeiro do ano que vem. Isso quer dizer que lá em dezembro do ano passado, eles estavam esperando até um aumentozinho do juro, porque o juro está atualmente em 13,75%. Em 6 de fevereiro, já há um mês, um pouquinho antes da entrevista do presidente Lula a Dani, estava em 13,80%, mais ou menos no mesmo patamar da taxa Selic atual. E hoje já está em 13,05%, essa taxa é agora, da tarde. Já começa a indicar alguma queda do juro. O juro está em 13,75% atualmente. Os economistas estão achando que cresce a possibilidade, o risco, a chance de o Banco Central começar talvez a cortar o juro, talvez em maio, em junho, em algum momento do segundo semestre. Por quê? Tem esse cenário do mercado de crédito, mas tem também uma confiança, uma percepção positiva das conversas lá em Brasília para as novas regras que vão pautar e servir de referência para as contas públicas. Hoje houve uma reunião entre o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, e eles indicaram ali, reafirmaram que até o fim do mês a proposta deve ser apresentada publicamente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assim passaria a ter a tramitação lá no Congresso Nacional. Então o cenário é esse, Dani, o mercado de crédito é mais apertado, há gente que cita literalmente o risco de uma crise de crédito, quando os bancos ou não emprestam, ou emprestam de uma taxa tão elevada que não compensa você tomar o crédito, passa a ser inviável. E diante desse cenário todo, com o andamento da discussão fiscal lá em Brasília, tem gente que começa a achar que o corte do juro pode ser antecipado em alguns meses, talvez já no começo do segundo semestre. Ô, Naka, eu vou trazer aqui para essa nossa conversa o Aode Cunha. A gente vai adicionar, claro, né, camadas aqui, né, nessa nossa análise. Fala, querido, tudo bem? Muito bem-vindo ao 360 nessa quinta-feira. Aode, eu quero te ouvir. Estamos já numa crise de crédito ou estamos às voltas com uma crise de crédito, como diz Luiz Inácio Lula da Silva? Ponto 1. Ponto 2, né? Estando tanto às voltas ou já em acelerar o corte do juro pode ser relevado ou mais bem visto por agentes do mercado que estavam dizendo que era preciso aguardar as medidas concretas ou mesmo a aprovação, por exemplo, do novo marco fiscal ou da reforma tributária? Bom, boa tarde, Dani, Naka, quem nos assiste na CNN. Por etapas aqui, né? Eu tenho falado já há alguns meses que a permanência de uma taxa de juros elevada, da forma como ela se elevou, saindo de 2 para 13,75, o prolongamento dessa taxa de juros alta, evidentemente, em algum momento vai gerar uma situação de restrição de crédito mais aguda. Isso é um fato. Inclusive, escrevi um artigo para o Infomoney nessa semana comentando isso. Nós precisamos reduzir a taxa de juros. A questão toda é como. Né? Fazer da maneira correta para que uma redução mal feita depois não nos leve a uma subida adicional de juros e de uma restrição de crédito maior. Isso já aconteceu em outros países. Eu li o documento do Comitê do Banco Central, e eu acho que ele fala, como o Naka disse, realmente que o crédito se desacelerou, mas a conclusão final, se a gente for ver, ele no final ele diz o seguinte: as políticas macroprudenciais continuam no lugar correto. Então, eu não vejo ainda na análise do comitê que agora ele sinalize uma mudança dessa política. E, de novo, eu acho que se nós somarmos isso
com esta recomendação, né, que está, por exemplo, na Carta do Verde, do Stuhlberg, lá tem gente muito boa, né, de economista como o Daniel, que trabalha lá no Verde, falando sobre políticas públicas adequadas. O que para mim hoje é uma política pública adequada para ajudar essa taxa de juros a baixar mais rapidamente? É uma política fiscal objetiva, uma âncora, né, ou um regramento fiscal objetivo que sinalize não só uma meta para o controle da dívida, mas um tipo de controle para o crescimento do gasto público. Eu acho que se o governo fizer isso de uma maneira clara e objetiva, vai abrir um espaço natural para uma redução da taxa de juros, se não já agora, mas aí no início do segundo semestre, e de maneira sustentável. Se ele não fizer isso, aí eu tenho receio que nós vamos por um caminho atabalhoado. Vamos reduzir a taxa de juros, mas isso pode não ser sustentável e pode ser ainda pior para as empresas. O Naka, diante desse cenário aí, está dividido, né? De fato, há uma, digamos... De todo modo, o que o Luiz Inácio Lula da Silva queria fazer, que era trazer a discussão e instalar a discussão e incomodar, literalmente, incomodar o presidente do Banco Central sobre a política de juros que ele vinha adotando, isso foi, assim, 100% alcançado. Ele conseguiu mudar a pauta, mudar a agenda, né, da discussão, mas para fazer esse gol, que seria o início do corte de juro, quem precisa passar a bola é a equipe econômica, é o governo. Ao apresentar uma proposta de marco fiscal, né, de regra para contas públicas consistente, com indicações de que, do ponto de vista da equipe econômica, haverá responsabilidade, é a concretização de tudo que Fernando Haddad e Simone Tebet têm dito ao longo das últimas semanas. A indicação, o discurso, tem apontado para o lado correto. Poderia ser ajustado aqui e acolá, poderia ser um pouquinho melhor aqui e acolá, é verdade. Mas a direção do discurso de Fernando Haddad e Simone Tebet está absolutamente correta, que é o controle das contas públicas, a melhora da situação fiscal do país. Só que o Banco Central precisa esperar essa bola. E a bola que pode ser passada é pela equipe econômica. Então, o gol só vai sair se, de fato, a equipe econômica arredondar essa bola, mostrando que as contas públicas vão voltar aos trilhos. É assim que o Banco Central pega e chuta pro gol. Pegando aí, então, o gancho do Naka, hoje, a Simone Tebet e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, tiveram uma conversa hoje. Essa conversa foi monitorada de pertíssimo pelo mercado e, claro, pela imprensa. A Simone Tebet disse que para que era essa conversa, né? Primeiro, para que o Haddad apresentasse para ela o novo arcabouço fiscal. Então, ele está mostrando para a equipe econômica, cumprindo o roteiro que ele tinha dito que ele ia fazer, para mandar esse projeto até março, final deste mês, para o Congresso. E aí ela disse o seguinte, né? Que o projeto é muito bom, que agrada a todos porque vai atender o objetivo de zerar o déficit fiscal. Ela diz ainda que do lado orçamentário está saindo ela e a equipe dela bem satisfeitos e que havia sido uma reunião produtivíssima a ponto de agora colocar os números no papel e mandar o projeto. Como é que bate? Porque, de novo, né, o que o Lula tem na montagem da equipe, que ela própria, Simone, salientou, presidente, o senhor está me colocando numa área onde eu penso diferente das pessoas que o senhor escalou, né? Essa é a única área em que eu me alio no social, no comportamento, mas a questão das finanças eu vou ter divergência. O Lula falou, é isso que eu quero, e ela está trazendo essa análise. Como é que bateu no mercado, o Aode? Eu acho que tem uma expectativa positiva, ou seja, todo mundo está querendo ver uma regra fiscal consistente, todo mundo está querendo ver um cenário estável de redução de taxa de juros. O país, as empresas, a geração de emprego está precisando disso. O que nós vamos precisar olhar com detalhe, com atenção, é o mecanismo concreto. Eu acho que a gente deve ficar otimista, mas a prova disso vai ser quando realmente for anunciado qual vai ser essa regra fiscal. E, na minha opinião, a regra fiscal, ela não pode ser só uma meta projetada para a dívida. Ela precisa mostrar uma regra clara sobre como vai ser o controle para o crescimento do gasto público.
É isso que o mercado quer olhar. Como é que vai ser o controle sobre o crescimento do gasto público? A gente já sabe que não vai ser uma proposta como era o teto de gastos, mas tem que ser alguma regra que mostre que o crescimento do gasto não vai levar a um crescimento acentuado da dívida pública. Se isso for bem feito, as expectativas de taxa de juros caem e, portanto, não só pelo gasto, pelo tamanho do déficit, como pela taxa de juros, que são os dois componentes que fazem com que a dívida suba demais, aí vai ter um alinhamento, vai se achar que a dívida não vai sair de controle e o mercado volta a ter uma calmaria maior, a gente pode começar a falar de mais investimentos e do ambiente econômico melhor. Eu conheço bem o NACA, ele está assim, ó, quero falar, fala, NACA. Não, me parece que é interessante, porque do ponto de vista econômico, não sei se o Audi concorda comigo, o mundo político e o mundo privado estão andando ali meio próximos, né? E, poxa, os dois lados tinham que aproveitar essa situação, assim. Então, é a hora de todo mundo sentar junto e fazer algo consistente que efetivamente melhore a situação da economia no longo prazo de maneira sustentável. Gente, fala, Audi, fala, querido. Não é só rápido, eu acho que nós vamos ter uma prova muito rápida sobre isso. Antes do Banco Central agir, ou seja, se é a intenção do Ministério da Fazenda, junto com o Ministério do Planejamento, o governo mostrar a regra fiscal antes das próximas decisões do Banco Central, o próprio mercado vai dar o tom, né? Se é apresentada uma regra crível, boa, a própria curva de juros futuro vai reduzir e isto vai abrir espaço para o Banco Central. Então, acho que nós vamos ter uma resposta muito rápida de como isso vai funcionar. Que timaço, hein? Que discussão boa. A audiência sempre reage com vocês aqui, juntos, falando de maneira cristalina, clara, sobre temas difíceis, mas que interessam a todos nós mesmo, assim. Se você quer comprar seu carrinho, calma. Se você quer comprar seu apartamento, tá pensando, a gente tá aqui, pensando junto com você e para você. Audi, sempre muito bom ter você aqui. Naquinha, até logo mais.